Um dos maiores problemas na terceira idade são as quedas. E olha que muitas delas acontecem dentro de casa. Hoje o Multifit vai mostrar alguns lugares que os idosos têm que ter mais atenção e alguns exercícios para fortalecer as pernas. Fique aí e assiste até o final. Nós vamos fazer um passeio pela casa com o profissional de educação física, Denilson Teixeira. Quais são os lugares que os idosos têm que ter mais atenção dentro de casa? Na verdade, os idosos precisam tomar cuidado em todos os ambientes da casa. Mas o banheiro, especialmente, é o ambiente em que o idoso tem maiores riscos, pelo fato do ambiente ser mais úmido, molhado. Mas ele pode correr risco na sala, na cozinha, vai depender muito em como essa casa está organizada. Vamos falar inicialmente a respeito da sala. A sala é um ambiente que normalmente nós temos tapetes, nós temos poltronas, temos estantes ou móveis para apoio de televisão. E dentre esses utensílios, o tapete é o que oferece maior risco. Quando o idoso deseja usar o tapete, muitas vezes o tapete é importante, até num ambiente mais frio, é fundamental que ele verifique qual é o tipo de tapete. Por exemplo, um tapete como esse, de pelagem baixa, é um tapete mais adequado e que também possui uma superfície antiderrapante. Tapetes muito altos faz com que o idoso, e escorregadios, faz com que o idoso sofra mais risco de sofrer quedas. Em relação aos móveis, evitar móveis que tenham rodízios, rodinhas. Por exemplo, ele precisa se apoiar e aquele móvel vai se deslizar. E um ambiente muito apertado. Se o ambiente for pequeno, ele fazer a opção por ter poucos móveis e não deixar um ambiente em que ele tem uma passagem muito estreita, podendo esbarrar facilmente nesses móveis. Eu trouxe aqui para dar de exemplo, para mostrar para vocês, um tapete inadequado, um tapete que não seria ideal para ter na casa de um idoso. Por quê? Ele é totalmente escorregadio, ele não tem antiderrapante e a superfície é alta. Então as chances de um idoso ter acidente num tipo de tapete desse é bastante grande. Eu sei que os idosos gostam, muitas vezes eles fazem esses trabalhos manuais, mas é importante evitar e usar esse tipo de trabalho em outras coisas, em cortinas, toalhas, por exemplo, mas não em tapetes. Denilson, e aqui na cozinha, quais são os cuidados? Na cozinha, nós temos uma série de situações que precisamos tomar bastante cuidado. A começar pelo piso. O piso ele pode se molhar facilmente, ele pode se engordurar, dependendo, do que o idoso está cozinhando, por exemplo, frituras. Então, por isso, ele tem que tomar bastante cuidado e utilizar calçado antiderrapante. Tem os tapetes ou as passadeiras, que elas podem causar algum tipo de risco caso elas sejam inadequadas. Mas, por outro lado, ela pode ser importante também para evitar com que o idoso se escorregue caso o piso esteja escorregadio. Portanto, a passadeira ou os tapetes, ele deve sempre fazer a opção pelos emborrachados e uma espessura mais fina possível, para não colocar em risco. E outra situação é no momento de ele guardar e pegar utensílios. Por exemplo, ele deve se organizar para colocar os objetos que ele mais utiliza em alturas menores, em que ele possa pegar esses objetos sem problema, sem precisar ficar subindo em escadas e, pior ainda, em bancos. Subir em bancos para pegar objetos é um risco realmente muito alto. Inclusive as escadas. Então, portanto, ele deve evitar colocar aqueles objetos que ele utiliza no dia a dia em uma altura favorável e que ele possa pegar e guardar sem problemas e sem risco. Bom, a escada é um ponto crítico. Como que os idosos podem fazer quando tem escada dentro de casa? As escadas, elas representam um dos maiores perigos para os idosos. Se o idoso puder morar numa casa sem escada, melhor ainda. Mas caso isso não seja possível, ele deve adaptar essa escada para que ele possa ter maior segurança. Por exemplo, é imprescindível o corrimão. O corrimão é super necessário
O idoso precisa subir e descer com segurança, sempre utilizando o corrimão. Nessa casa, essa casa não foi adaptada para idosos, mas vamos dar alguns exemplos aqui. Caso nós tivéssemos idosos morando aqui, nós precisaríamos colocar aquelas fitas antiderrapantes aqui na beirada dos degraus, para poder dar mais firmeza, para não ter o perigo de escorregar ou minimizar esse fato. E sinalizar, as escadas precisam estar bem sinalizadas, de preferência essas faixas com cores que possam se destacar. A escada que é escura poderia ser faixas antiderrapantes claras, amarelas, por exemplo, como são mais utilizadas. Bom, nós estamos no quarto, como que tem que ser adaptado? No quarto, nós temos também diversas situações que precisam ser adaptadas. Vamos começar pela cama. A cama ela deve ter uma altura confortável para que o idoso possa se sentar e se levantar facilmente. Então, camas muito baixas e muito altas, elas trazem uma maior dificuldade nessa mobilidade que ele precisa para sentar e levantar, e isso pode colocar em risco. Camas também com a densidade do colchão, colchões muito moles, por exemplo, também dificultam essa movimentação do idoso. Então deve ser uma cama mais firme, claro que um colchão adequado à preferência do idoso, mas não muito baixo e nem muito alto. Outra situação é a questão da iluminação, que é muito importante. Então sempre deve ter próxima à cabeceira aí da cama do idoso um dispositivo em que ele possa acender a luz ou acender um abajur. Caso ele não disponha, ele deve deixar o corredor mais próximo, por exemplo, aceso, para que ele possa ter uma iluminação caso ele precise se levantar à noite. Tapetes ao redor da cama não são adequados, porque quando ele vai se levantar ele pode se escorregar, é melhor não ter tapetes. E também eu coloquei aqui no ambiente do quarto, mas é um tipo de chinelo que muitos idosos gostam de utilizar, esses de tecido. Esse tipo de chinelo normalmente tem a sola bastante escorregadia e o próprio formato dele, utilizando com meias, ele faz com que ele possa tropeçar mais facilmente nos objetos pela casa. Outra situação que pode colocar o idoso em risco de quedas são a presença de animais de estimação, cachorros, gatos, que normalmente as pessoas têm em casa. Então precisa tomar muito cuidado, né, com esses animais, porque eles podem cruzar na frente à noite e o idoso tropeçar. É importante também a gente ressaltar de que a condição do idoso ela precisa ser bastante avaliada em relação aos tapetes, em relação a toda a adaptação da casa. Idosos mais frágeis precisam de adaptações mais drásticas. Idosos que estão independentes e que têm uma boa mobilidade, não tanto. Então é importante avaliar, porque essa questão de tirar tudo que o idoso tem também, coisas que ele gosta, né, a gente está mexendo com a afetividade dele também, com o fator emocional. Então é importante que seja equilibrado isso. Mas se esses utensílios estiverem colocar o idoso em risco, você precisa informar o idoso, trabalhar isso com ele e tirar, para evitar, porque a consequência da queda ela é muito mais nociva do que ele ficar sentido de não ter um tapete que ele gosta, por exemplo. Estamos aqui no banheiro, o local campeão de quedas em idosos em uma casa, em uma residência. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode adaptar o banheiro e minimizar que essas quedas ocorram. Primeiramente, vamos falar aqui dentro do box. É importante adaptar para o idoso barras de apoio para que ele possa se apoiar no momento que ele estiver tomando banho. Utilizar chinelos antiderrapantes ou tapete antiderrapante. É importante o tapete do tamanho total aqui, da superfície total do box, para que não fique espaços que ele possa tropeçar e escorregar. E caso o idoso seja mais frágil, utilizar uma cadeira com apoio de braços, para que ele possa se sentar confortavelmente e tomar o seu banho sem correr risco de se escorregar.
Caso o idoso necessite, adaptações no vaso sanitário também podem ocorrer. Hoje nós temos adaptadores que aumentam a altura do vaso e apoios de sustentação laterais, barras laterais em que ele pode apoiar as mãos para ajudar a se sentar e levantar. Além de todos os cuidados que nós temos que ter em casa, é importante que o idoso ele tenha também um bom condicionamento físico. Por isso eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que podem ser realizados em casa para ajudar a fortalecer membros inferiores e prevenir quedas. O primeiro nós vamos mostrar para fortalecimento dos músculos abdutores, que são os músculos laterais, na lateral externa da perna. Isso, exatamente. Você pode usar um elástico caseiro mesmo, um elástico que você tem em casa, ou caso você esteja iniciando sem o elástico, você vai passar esse elástico ao redor dos tornozelos e vai executar esse movimento de abrir e fechar a perna, fazendo força para abrir sempre. Esse exercício pode ser executado de 10 a 15 vezes, 10 a 15 repetições, em 3 séries com descanso de 1 minuto. E é importante fazer os dois lados. Tá? Faz uma série de um lado, depois faz do outro, vai intercalando até fazer 3 vezes cada lado. Agora eu vou passar um exercício para vocês para fortalecimento da região interna das coxas. Esse é um exercício também bastante simples, você vai precisar de uma cadeira, uma bola plástica ou de borracha. Caso você não tenha, você pode utilizar uma almofada também para colocar entre os joelhos. Então, colocando a bola ou a almofada entre os joelhos, vai simplesmente pressionar e voltar. Executando também 15 vezes, pressiona o máximo que puder e relaxa. Pressionando 15 vezes, descansa 1 minuto, depois mais 15 vezes. Nós podemos fazer também o que nós falamos, a força isométrica. Pressiona e fica. Conta até 15 e depois relaxa. Então esse exercício vai ajudar o fortalecimento da região interna da perna. Além do fortalecimento, exercícios de deslocamento são muito importantes para a prevenção de quedas. Eu vou mostrar para vocês um exercício bastante simples que são deslocamentos laterais. Você pode executar 2 passos para cada lado, lateralmente, e agora para o outro lado, e tentando fazer mais rápido um pouquinho. Isso. E aí nós podemos fazer deslocamentos de 2 a 5 passos. Vai aumentando depois para 3, depois 4 e 5. Esses exercícios ajudam a dar mobilidade para a prevenção de quedas. E aí, gostaram das dicas? Aproveite e dê clique aqui nos 2 vídeos que nós fizemos da série para a terceira idade. Curte o nosso vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal da Multi TV Cidades. Semana que vem tem mais, hein? Tchau!